A superfície da Lua tem milhões de crateras, mas algo mais chamou muita atenção nela. Um buraco gigante e raro que parece ser um tubo. Ele foi encontrado quando o orbitador lunar japonês estava coletando dados no entorno dessa clarabóia lunar, que é a entrada do tubo. Os pesquisadores encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então pode haver mais tubos lunares lá. Mas neste tubo grande, daria para colocar um campo de futebol inteiro, que o buraco poderia engolir todo, ou até mesmo uma grande cidade dos Estados Unidos, como Filadélfia. Ele tem um formato irregular de 130 metros de diâmetro. Os cientistas acham que pode haver cavernas secretas, um sistema de túneis ou um país das maravilhas geológico inteiro sob a superfície. Pode ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições de lá. Ela tem uma ampla gama de temperaturas, baixa atmosfera e nenhum campo magnético que protegeria a vida na superfície de coisas como radiação ou fortes raios solares. Os astronautas usam trajes espaciais, mas estes não os protegem por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, ele vira uma crosta dura que depois fica mais espessa e forma uma cobertura sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Existe um tipo especial de árvore chamado Árvore da Lua. Ela é cultivada a partir de sementes que foram levadas ao espaço durante uma das missões e depois retornaram para a Terra. Você pode encontrar essas árvores em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Terra é 27% maior que a Lua e muito mais massiva. Nossa gravidade é mais forte. Se você deixar cair uma pedra na Terra, ela cairá mais rápido do que se fosse na Lua. 68 quilos na Terra são apenas 11 quilos na Lua. A Terra tem vários satélites circulando ao seu redor, mas a Lua é o único natural. Nossa Lua se formou durante uma grande colisão da Terra e mais um planeta do tamanho de Marte. Isso aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, logo depois que o Sol e nosso sistema solar se formaram. Após a colisão, uma nuvem de rocha vaporizada entrou em órbita ao redor do nosso planeta, resfriou e moldou um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se juntaram e se tornaram a Lua, deixando crateras como lembrança dessa colisão. Se você estiver na superfície da Lua, a sua sombra será mais escura do que na Terra. Isso ocorre pois não há atmosfera para espalhar a luz e criar sombras mais claras. Uma das luas de Júpiter tem centenas de vulcões e erupções bárbaras, às vezes jorrando fuligens a 400 mil quilômetros na atmosfera. Essas erupções acontecem por causa da gravidade extremamente forte a que esta lua está exposta. Seu interior tensiona e relaxa nos períodos em que se aproxima e se afasta de Júpiter, o que gera energia suficiente para atividades vulcânicas insanas. E não são apenas os planetas, até mesmo corpos espaciais muito pequenos às vezes têm luas. Em 1993, pesquisadores descobriram um asteroide de 32 km de largura e sua lua de aproximadamente 1,5 km de largura. É necessário um brilho de 400 mil luas para equilibrar com o brilho da nossa estrela central, o Sol. A Lua reflete a luz que recebe do Sol, mas não produz a sua própria. Esse brilho depende do ângulo entre a Lua, a Terra e o Sol. Nossa Lua fica a cerca de 32 terras de distância de nós e a 29 terras quando mais próxima. Quando a noite está mais clara, parece que dá para tocar a lua cheia, mas se você quisesse fazer isso, teria que viajar até 400 mil quilômetros. Entretanto, a água na Lua, não poças ou lagos, mas grânulos de água congelada que existem em partes onde a sombra é permanente, perto dos polos lunares. Os cientistas acham que a água surgiu na Lua há muito tempo, durante um período em que ela e a Terra foram constantemente atingidas por asteroides e cometas que continham água congelada. Esse processo pode até ter nos ajudado a formar nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água congelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividades vulcânicas. E o mesmo pode ter acontecido no nosso planeta também. Das 200 luas no nosso sistema solar, a nossa é a 5ª maior. A lua de Júpiter, Ganimedes, é a maior, quase 1,5 vezes maior que a nossa. A Apollo 11 foi a missão em que a humanidade pousou pela primeira vez na Lua. Foi um momento muito importante, transmitido para o mundo todo. Mas ele quase foi interrompido por uma grande tempestade de vento que estava acontecendo na Austrália naquela época. O Observatório Parkes foi instalado lá para ser usado na obtenção dos sinais de transmissão do nosso satélite. A Lua não é um círculo perfeito.
Ela tem mais a forma de um ovo, com a extremidade mais grossa apontando para nós. Essa forma é derivada da sua rotação. A lua cheia pode te manter acordado. Estudos mostraram pessoas que tinham o sono menos profundo e demoravam mais para adormecer durante o período de lua cheia. Não era por causa do brilho dela, mas do ciclo lunar que influencia nosso relógio biológico interno. A cada ano, a Lua está se afastando da Terra por causa da interação entre a força gravitacional lunar e nossos oceanos. Em um ano, ela se move cerca de 4 centímetros, o que significa que em cerca de 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais distante da Terra do que está agora. Esse número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais vão parar de acontecer. Faz algumas décadas que a humanidade não pisa na Lua, mas as pegadas ainda estão novinhas, pois não venta lá. Então, essas pegadas podem ficar lá por milhões de anos. A Lua tem seu próprio fuso horário denominado Horário Lunar Padrão. O tempo é diferente por lá, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto um mês nosso. Os dias receberam o nome de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou lá, em 1969. Existem possíveis fontes de energia para os seres vivos em uma das luas de Saturno. Ela tem um oceano sob a superfície e pode apresentar algumas reações químicas semelhantes às que ajudam certas formas de vida no nosso planeta a sobreviverem. A Lua tinha vulcões ativos, provavelmente durante a época dos dinossauros. A lava derretida endureceu em sua superfície há bilhões de anos, o que ajudou a criar crateras lunares únicas, mas os vulcões estão adormecidos há muito tempo. A Lua tem terremotos, ou melhor, lunamotos. Assim como o nosso planeta, a Lua também tem uma crosta que passa por mudanças e deslocamentos. Os tremores ocorrem quando a crosta aquece e se expande, ou podem até ser causados por impactos de meteoritos. Lunamotos não são tão fortes quanto terremotos, mas podem durar muito mais tempo, já que a Lua não tem água suficiente para evitar vibrações sísmicas. A Lua tem uma grande variação de temperaturas, pois não tem atmosfera. Durante o dia, pode chegar a 93 graus Celsius, mas nos seus polos, a temperatura fica em torno de 240 graus negativos. Em 2019, astronautas descobriram um estranho fenômeno espacial. A Lua estava cruzando na frente do Sol e, em um momento, parecia que havia parado e depois começado a se mover para trás. É a mesma ilusão de ótica de quando você está dirigindo na rodovia e passa por um carro mais lento que você. Em um momento, conforme você avança, pode parecer que está indo para trás. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. Algumas têm até 60 km de espessura, enquanto outras são muito mais finas. A Lua por si só não muda de cor. Quando a luz solar atravessa nossa atmosfera, ela se reflete na luz e nos faz vê-la como rosa ou vermelha. Às vezes, partículas de poeira são lançadas na atmosfera e, em combinação com a luz do Sol, dão à Lua um brilho alaranjado. A Lua não tem um lado escuro, há apenas um lado distante que não conseguimos ver da Terra. Ela gira em seu eixo uma vez e faz um círculo ao redor da Terra ao mesmo tempo. É por isso que vemos apenas uma face dela o tempo todo. Todos os planetas do nosso sistema solar têm pelo menos uma lua, exceto Mercúrio e Vênus. Mercúrio tem menos massa que o nosso planeta, então a gravidade dele é menor que a nossa, cerca de 38% da gravidade da Terra. Isso significa que 45 quilos na Terra seriam 17 em Mercúrio. Por causa da gravidade mais fraca e por estar tão perto do Sol, Mercúrio não poderia ter sua própria lua. Provavelmente ela colidiria com Mercúrio, ou mesmo entraria em órbita ao redor do Sol, e algum dia até seria puxada para dentro dele. Vênus provavelmente não tem sua lua porque também está muito perto do Sol. Um estudo recente afirma que a Lua tem cauda, e a cada mês ela envolve nosso planeta como um lenço. Uma cauda delgada, composta de milhões de átomos de sódio, segue o satélite natural da Terra. E regularmente, nosso planeta viaja diretamente através dela. Ataques de meteoros expelem esses átomos de sódio da superfície da Lua para o espaço. Por vários dias a cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega aquela cauda de sódio. Nosso planeta a arrasta em uma longa faixa que envolve a atmosfera. Essa cauda lunar é completamente inofensiva. Também é invisível ao olho humano, é 50 vezes mais escura do que podemos perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar seu fraco brilho amarelado no céu. A cauda parece uma mancha brilhante que tem 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Os matemáticos afirmam que podem existir buracos brancos. Infelizmente, os cientistas ainda não encontraram um. Mesmo se você visse um buraco branco, não seria capaz de acessá-lo de fora, mas você notaria a luz e a matéria saindo de lá.
Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a esmaecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse substituir nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças já podiam ser vistas a olho nu. Não é de se admirar, pois o brilho da estrela diminuíra em 2/3. Naquele período, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal em abril. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueara parcialmente sua luz. Nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, vão se encontrar um dia. Mas isso vai acontecer em cerca de 4 bilhões de anos. Quando elas colidirem, uma enorme galáxia elíptica se formará. Pode haver mais água na Lua do que os cientistas pensavam, e não apenas no seu lado escuro, mas também no lado iluminado pelo Sol. É provável que essa água seja útil durante as missões já planejadas para o futuro. Exoplanetas de algodão doce são planetas peculiares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem o mimo mais popular de um parque de diversões, esses planetas são enormes. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram elfos e duendes azuis girando acima do planeta. Esses são 2 tipos de flechas de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, esses flashes geralmente acontecem a uma altura de 96 km acima de grandes tempestades. No universo, não existem apenas planetas anões, mas também galáxias anãs. Elas têm de 1000 a alguns bilhões de estrelas. Para efeito de comparação, a Via Láctea é composta de 240 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Uma tempestade do tamanho do nosso planeta continua assolando Saturno. É chamada de Grande Mancha Branca. A tempestade tem uma cauda de nuvens brancas e envolve todo o planeta. Ela ocorre a cada 30 anos ou mais, quando o hemisfério norte de Saturno se inclina em direção ao Sol. No início, a tempestade é de fato apenas um ponto, e depois começa a se alongar. Isso porque a Grande Mancha Branca é um enorme sistema de temporais. Mas o principal mistério que intriga os astrônomos é de onde a tempestade obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros discordam. Eles dizem que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa fornecer energia aos ventos. Planetas desgarrados não orbitam suas estrelas, talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais de flutuação livre viajam pelo universo e podem acabar literalmente em qualquer lugar. Planetas desgarrados não produzem luz, nem emitem calor, o que significa que não podem ser vistos na luz infravermelha. Mas não muito tempo atrás, os astrônomos avistaram o menor planeta desgarrado na Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. A Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra é agora 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua, o que também pode explicar os terremotos que sacodem a superfície do satélite natural do nosso planeta. Astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem regularmente por lá. Os cientistas costumam descobrir coisas estranhas no espaço. Muitas delas parecem manchas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os círculos de rádio excêntricos são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles não são restos de supernovas ou um efeito óptico bizarro. Alguns astrônomos chegam a afirmar que podem ser a garganta de buracos de minhoca, que por sua vez são túneis hipotéticos entre buracos negros. As rajadas rápidas de rádio são explosões de ondas de rádio de um brilho cegante. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio veio de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente, os astrônomos detectaram algumas originárias da nossa galáxia, e a fonte delas era um magnetar a apenas 30 mil anos-luz do nosso planeta. Qualquer líquido flutuando no espaço sideral se transforma em uma esfera. Este fenômeno também ocorre em órbita baixa da Terra.
Não faz muito tempo, cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança simplesmente desapareceu. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente, estaria muito longe para os astrônomos visualizarem claramente as estrelas individualmente, a não ser que o corpo celeste seja enorme. E a estrela da qual estamos falando era, de fato, enorme. Ela brilhava 2,5 milhões de vezes mais forte do que o Sol. Os astrônomos viram a estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela havia desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se transformam em uma supernova extremamente brilhante, mas os astrônomos não notaram nada parecido neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem antes acionar uma supernova. Isso ocorre com estrelas que se aproximam do fim da vida, mas muito, muito raramente. Em bilhões de anos, o universo provavelmente se expandirá tanto que não seremos capazes de ver nenhuma estrela no céu. Todos os planetas do Sistema Solar emitem ondas de rádio. Elas são especialmente fortes se falarmos sobre Júpiter. Este planeta possui o maior e mais poderoso campo magnético, mas os astrônomos não conseguiram detectar nenhuma onda de rádio vinda de um planeta fora do Sistema Solar. Quer dizer, até 2020, quando cientistas registraram um sinal vindo do gigante gasoso Tau Bootes. Ele está a 51 anos-luz de distância do nosso planeta. Graças a esse sinal, os astrônomos conseguiram descobrir um pouco sobre o campo magnético do planeta, e no futuro isso ajudará a aprender mais sobre o que está acontecendo na atmosfera desse exoplaneta. O planeta anão Haumea está mais longe da Terra do que Netuno. Está orbitando no cinturão de Kuiper, que é um anel em forma de rosquinha cheio de objetos de gelo circundando o Sol. O alongado Haumea tem 2 luas. Um dia neste planeta anão dura 4 horas terrestres. Em suma, este corpo espacial é bastante bizarro. É cercado por anéis finos que provavelmente apareceram como resultado de uma colisão antiga. É provável que uma estrela na galáxia GSN 069 se transforme em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer devido aos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x que eram estranhamente brilhantes. Elas aconteciam a cada 9 horas. Após estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única ao redor de um buraco negro. Os flashes deslumbrantes eram o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca, e o processo não vai parar de forma alguma. Os astrônomos encontraram alguns traços de fosfina na atmosfera de Vênus. Em nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é de se admirar que uma nova teoria sugira que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da manhã, ela só poderia ter aparecido em sua atmosfera. Provavelmente, nenhum organismo vivo seria capaz de sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é extremamente seca. Não há água líquida no planeta, e a pressão lá é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente chegam a mais de 480 graus Celsius, quente o suficiente para derreter alguns metais. Todo mês de abril, um grupo de cientistas observa o brilho fraco dos asteroides passando pelo nosso planeta. Certa vez, eles perceberam algo estranho brilhando em seus telescópios. A equipe esperava que fosse outro asteroide, mas eles ficaram muito surpresos, porque o que descobriram foi uma rocha espacial incomum que não consistia nos minerais que normalmente constituem os asteroides. Era composta de silicato, um material encontrado principalmente na Lua. Esse fato fez com que os astrônomos presumissem que poderia ser um pedaço que se desprendeu da Lua. Eles o chamaram de Kamo-o-Alea, uma palavra havaiana que significa fragmento celeste oscilante. A rocha não combinava com nenhum asteroide próximo à Terra com o qual os cientistas já estavam familiarizados. Em vez disso, essa peça refletia a luz em um padrão semelhante ao das rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões da NASA. Este fragmento é considerado um quase satélite da Terra, pois é um objeto que está em uma configuração coorbital com a Terra. O objeto permanece próximo ao nosso planeta enquanto orbita o Sol. Ele circula repetidamente a Terra e tem uma inclinação bastante incomum. Essa é a razão pela qual só pode ser visto no céu noturno uma vez por ano. O fragmento também é muito tímido, nunca se aproxima do nosso planeta mais do que 14 milhões de quilômetros, quase 40 vezes a distância da Lua. Além disso, este corpo espacial frequentemente se esconde nas sombras. Os cientistas descobriram que ele não permanecerá nessa órbita por muito tempo.
provavelmente chegou à posição atual há cerca de 500 anos, e sua órbita provavelmente mudará nos próximos 300 anos. Este fragmento pode não estar sozinho no espaço. Existem pelo menos 3 outros objetos semelhantes próximos à Terra. Eles podem ter vindo do mesmo lugar. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a natureza da rocha, mas podem descobrir mais sobre esse objeto espacial em comum se enviarem uma espaçonave para coletar amostras e trazê-las para a Terra. Isso é algo que a Agência Espacial da China está planejando fazer no final dessa década. A Lua apareceu no meio do caos. Existem várias teorias sobre como isso aconteceu. A primeira afirma que a Lua costumava ser apenas um corpo errante, semelhante a um asteroide, tendo se formado em algum lugar do nosso sistema solar. Uma vez se aproximou muito da Terra e foi capturada pela gravidade do nosso planeta. A segunda teoria diz que nosso planeta estava girando tão rapidamente que alguns materiais se quebraram e ficaram girando em torno da Terra. Um dos maiores pedaços deu origem à Lua. A terceira teoria afirma que a Lua se formou no momento em que nosso planeta também estava se formando. Mas hoje, a teoria mais amplamente aceita é assim. Uma vez, muito tempo atrás, mas não em uma galáxia muito distante, a Terra colidiu com um planeta do tamanho de Marte. Os destroços e nuvens de poeira da colisão se juntaram ao redor do nosso planeta e começaram a circular. Por fim, algo que hoje conhecemos como Lua se formou ali. As missões Apollo trouxeram mais de 1/3 de uma tonelada de solo e rocha da superfície lunar. Essas rochas mostraram que a Lua tinha basicamente os mesmos materiais de construção que o nosso planeta. Isso pode significar que ambos têm uma história comum. Se a Lua tivesse sido formada em outro lugar e eventualmente capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ela teria uma composição diferente. Além disso, se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o nosso planeta, ou fosse um pedaço que se quebrou da Terra, existiriam os mesmos minerais na Lua e na Terra. Mas os minerais da Lua contêm menos água. Além disso, o satélite natural do nosso planeta é rico em materiais que se formam rapidamente em altas temperaturas. A Lua não é o único corpo espacial no sistema solar com um passado misterioso. Hipocampo é a lua de Netuno descoberta em 2013. É a menor lua deste gigante de gelo, com apenas 34 km de diâmetro. Fica muito próxima a Proteu, a maior das luas internas de Netuno. E não, Hipocampo não é um lugar para grandes mamíferos africanos passarem o verão. Os cientistas acreditam que Hipocampo provavelmente se formou a partir de destroços após a colisão de Proteu com um cometa. Se Hipocampo tivesse entrado na órbita de Proteu vindo de algum outro lugar do nosso sistema solar, a lua maior a teria engolido ou chutado para longe. Mas nem mesmo a própria Proteu está entre a primeira geração de luas de Netuno. Ela foi formada a partir dos restos do sistema de luas mais antigo do planeta. Essas primeiras luas foram destruídas quando Netuno capturou Tritão, atualmente a maior de suas luas. A principal evidência que prova que a colisão provavelmente aconteceu é o fato de que Tritão circula ao redor de Netuno para trás, ao contrário das outras luas que orbitam o planeta. Netuno capturou Tritão do cinturão de Kuiper. Essa é uma área cheia de objetos gelados e detritos rochosos que se estende além de Urano. Isso significa que Hipocampo é uma lua de terceira geração, tipo um primo segundo, removido 2 vezes ou algo assim. O Sol também teve um passado turbulento. Nossa estrela apareceu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É difícil estudar seus primeiros estágios, já que isso aconteceu 50 milhões de anos antes mesmo da formação do nosso planeta. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu cristais com mais de 4 bilhões e meio de anos. Escondidos nas profundezas dos meteoritos, eles revelaram algumas coisas sobre o passado do nosso Sol. Antes da formação dos planetas, nosso sistema solar consistia na estrela central e um enorme disco de poeira e gás quente em espiral ao seu redor. Conforme a poeira e os gases esfriaram, se transformaram em minerais, incluindo os cristais encontrados nos meteoritos que pousaram no nosso planeta. Esses materiais antigos foram irradiados, ao contrário de algumas substâncias mais jovens. Os pesquisadores acham que algo possa ter acontecido ao Sol depois que esses cristais se formaram. Talvez a atividade da nossa estrela fosse menos intensa na época, ou talvez, por algum motivo, esses materiais mais jovens não pudessem viajar para as áreas onde a irradiação era possível. Os planetas anões nos dão a chance de dar uma espiada nos tempos antigos do Sistema Solar. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, as forças gravitacionais de Júpiter, Saturno e Netuno se juntaram. Eles enviaram asteroides e cometas através do Sistema Solar, fazendo-os colidir com diferentes planetas.
Todos os planetas anões do cinturão de Kuiper, por exemplo, Plutão, Eris, Haumea, Makemake, têm suas próprias luas que provavelmente se formaram após colisões poderosas. Detritos gelados em órbitas semelhantes às de Haumea, por exemplo, podem provar a teoria de uma colisão antiga. Os detritos criados simplesmente não tinham energia suficiente para flutuar para longe da atração gravitacional do planeta anão. Ceres, outro planeta anão, tem argilas ricas em amônia na sua superfície. A amônia não é estável nas temperaturas prevalecentes em Ceres, mas há uma abundância dessa substância no sistema solar externo. Isso significa que Ceres provavelmente se formou nessas partes externas e foi chutado para dentro. Afinal, os gigantes gasosos migraram muito nos primeiros estágios do sistema solar. Ou o planeta anão poderia ter se formado em um cinturão de asteroides, e a amônia, de alguma forma, digamos depois de um poderoso impacto, apareceu no planeta anão. Ceres pode ajudar os cientistas a entender melhor as luas geladas. O fundo do oceano terrestre tem uma alta concentração de minerais carbonáticos, e algumas partes de Ceres também. Isso significa que esse planeta anão é como uma espécie de mundo oceânico fossilizado. Muitos exoplanetas, termo usado para designar planetas fora do sistema solar, também passaram por colisões bastante intensas em seus estágios iniciais. Esse sistema de estrela dupla está a mais de 300 anos-luz de distância de nós, e suas estrelas têm pelo menos 1 bilhão de anos. Mesmo que não seja jovem, esse sistema ainda mostra alguns sinais de nuvens rodopiantes de detritos empoeirados que ainda não esfriaram, o que não é algo esperado de um sistema estelar dessa idade. Esse entulho ainda está quente. Isso significa que pode ter ocorrido uma forte colisão de 2 planetas ou alguns outros corpos espaciais de tamanho semelhante naquela região e relativamente recentemente. Então, mantenham a calma. Partículas de poeira circulam em torno de uma jovem estrela. Elas se aglomeram e crescem com o tempo. É assim que os planetas se formam. A poeira restante geralmente se acomoda em algumas áreas frias e distantes. Um exemplo no nosso sistema solar é o cinturão de Kuiper. Ele está localizado longe, além de Netuno. À medida que os sistemas solares evoluem, essas partículas continuam colidindo, até que sejam tão pequenas que acabem sendo puxadas para estrelas próximas ou expulsas do sistema. Urano gira de lado se você o comparar com o resto dos planetas do nosso sistema solar, e a única maneira de explicar isso é uma colisão poderosa no passado. Algo muito maior do que um cometa normal ou algum outro corpo espacial de tamanho semelhante provavelmente atingiu Urano, derrubando o planeta. Provavelmente era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. Pode ter sido um protoplaneta. Esse é um corpo espacial composto principalmente de gelo e rocha que orbita uma estrela e provavelmente no futuro se desenvolverá em um planeta. De qualquer forma, a precipitação do impacto sufocou o núcleo de Urano, evitando que o calor do interior do planeta escapasse. Isso pode explicar por que Urano tem temperaturas extremamente frias em sua superfície. Cara, traga um casaco e um cobertor.